Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Flávia Arantes, eu sou professora parceira da Círculo e eu tô aqui mais uma vez no canal da Círculo. Dessa vez, nós vamos aprender uma capa de almofada muito linda, utilizando o fio bambu da Círculo e a técnica de tricô. Espero que vocês gostem da nossa aulinha e não se esqueçam de deixar um comentário bem legal aqui pra gente saber o que vocês me acharam. Então, fiquem ligadinhos aí que nós já estamos indo para a nossa lista de materiais e também para o nosso passo a passo. Então, para fazer a nossa capa de almofada de tamanho 45 por 45 centímetros, nós vamos precisar de 2 novelos do fio bambu na cor 7849. Vamos precisar também de uma agulha de tricô de 5,5 milímetros. Vamos precisar de um botão imantado, de agulha de tapeçaria número 13 e número 16, fita métrica e tesoura. E eu peço que vocês prestem bastante atenção no nosso passo a passo, porque ele tá cheio de dicas importantes e que você precisa prestar bastante atenção e olhar com muita calma para poder aprender direitinho. Espero que vocês gostem do nosso passo a passo e fiquem ligadinhos aí que nós já estamos indo para a nossa próxima etapa. Oi, oi, gente, tudo bem? Então, ó, hoje a peça que nós vamos tecer é essa capa de almofada em tricô com esse ponto em ondas muito lindo. E eu vou explicar para vocês algumas coisinhas. Essa peça aqui é apenas uma peça à mostra para poder caber aqui no vídeo. Vocês em casa vão trabalhar, vão receber a receita, né? A receita que eu vou passar aqui para vocês no vídeo é uma receita para uma almofada de 45 por 45 centímetros. E eu vou explicar para vocês algumas coisinhas antes da gente começar a trabalhar a nossa almofada. Primeiro, essa é uma peça que é trabalhada de forma inteiriça, é uma peça única, que ela é trabalhada no seguinte sentido. Primeiro a gente faz uma parte das costas, né? Metade da parte das costas. Aí a gente vai trabalhar essa beiradinha aqui, que é uma técnica muito legal, espero que vocês gostem muito. É uma técnica de fazer essa beiradinha já de uma vez e com um tricô duplo. Depois nós vamos trabalhar a parte da frente, nesse ponto ondas, que é muito lindo. Vamos fazer a beiradinha de baixo e, por último, a segunda parte das costas. Então, ela é um retângulo que depois de finalizado, a gente dobra ele e costura as laterais e prega o botão imantado, que é o que vai fazer o fechamento aqui da parte das costas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Para a gente trabalhar esse pontinho ondas aqui, nós temos que ter um número múltiplo de 8 mais 3. Então, para a almofada de 45 por 45 centímetros, nós vamos trabalhar 64 mais 3. 64 que dividido por 8 dá 8, ou seja, nós vamos ter 8 repetições de ondas, mais 3 pontinhos, sendo que desses 3, 2 são pontos de borda. E 1 é um ponto que a gente precisa para poder trabalhar o design do ponto. Então, aqui na amostrinha, eu vou colocar 35 pontos, que é 32 mais 3, e na peça original, vocês vão colocar 67 pontos, que significa 64 mais 3. Então, vem comigo que a gente vai começar a tecer a nossa peça, então. Então, pra gente começar a trabalhar a nossa peça, vocês em casa vão colocar 67 pontos na agulha, e eu vou colocar aqui uma quantidade de 35 pontos para a nossa amostra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar uma quantidade de fio suficiente pra gente colocar os pontos na agulha, e depois eu faço um nó corrediço. O nó corrediço, ele é feito da seguinte forma. A gente coloca o nosso fio em cima da mesa, gira o fio formando este E cursivo, e aí nós vamos passar esse E por cima da ponta curta, da ponta menor. Então, a gente passa ele aqui por cima e busca o fiozinho aqui dentro. E aí, quando a gente fechar esse fiozinho aqui, nós podemos colocar a nossa agulha aqui dentro e ajustar. Feito isso, nós vamos colocar os nossos pontos na agulha. Eu gosto de fazer uma pinça com o dedão e com o dedo indicador, abrir os dois fios, sendo que o fio que acaba, né, o fio curto, ele fica no meu indicador e o fio que vai para o novelo fica no meu dedão. Eu seguro com o dedo indicador da mão direita a agulha e o pontinho que está na agulha. Com os outros 3 dedos aqui embaixo, eu fecho os 2 fiozinhos juntos aqui. Então, eu tenho este movimento aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha mão
a palma da minha mão esquerda virada para minha cara, pro meu rosto. Vou descer a minha agulha segurando o fiozinho que já está nela, né, o pontinho que já está nela. Vou arrastar a minha agulha na palma da mão de baixo para cima, passando na laçada do dedão. Vou lá no meu dedo indicador, busco o fiozinho que tá lá e retorno pela laçadinha do dedão. E solto o meu dedão e uso ele para ajustar. Repito esse processo até que eu tenha a quantidade de pontos que eu preciso aqui na minha agulha. Finalizados aqui os 35 pontos, eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. E agora, nós vamos trabalhar aqui 2 centímetros somente em ponto meia. Então, eu vou pegar a minha outra agulha, lembrando que nessa peça nós vamos trabalhar o ponto de borda. Então, o ponto de borda, ele é o quê? A gente sempre tira todas as carreiras, o primeiro ponto sem fazer. Trabalha os próximos em meia. E o último pontinho, nós sempre vamos trabalhar ele em tricô. Então, a gente trabalha os pontos do corpo da almofada, independente de quais sejam. O primeiro a gente tira sem fazer e o último a gente sempre trabalha em tricô. Virei aqui a minha carreirinha e vou continuar trabalhando o mesmo padrão. Tiro o primeiro pontinho sem fazer, trabalho os seguintes em meia e tiro o último em tricô. Lembrando que nós vamos trabalhar aqui 2 centímetros de cordões de meia aqui. Então, quando eu tiver 2 centímetros trabalhados apenas em meia, levando em consideração os pontos de borda, tá, gente? Não se esqueçam dos pontos de borda. Eu retorno com vocês pra gente dar continuidade à nossa capa de almofada. Então, nós chegamos aqui a mais ou menos 2 centímetros com ponto meia, né, com cordões de meia. E agora, nós vamos trabalhar até completar 29 centímetros do princípio. Nós vamos trabalhar com o ponto meia no direito e tricô no avesso. Então, nós vamos pro lado direito e todos os lados direito nós vamos sempre trabalhar em ponto meia, lembrando de que a gente segue o padrão de que o primeiro ponto a gente tira sem fazer os seguintes. A gente vai trabalhando em meia até o final e o último a gente trabalha em tricô, para poder fazer os pontos de borda. Então, nós vamos trabalhando em meia até o final. Quando chegar no final, a gente volta trabalhando as carreiras do lado avesso em tricô. E nós vamos seguir trabalhando este padrão de meia no direito, tricô no avesso, até que o nosso trabalho complete 29 centímetros do princípio, tá? Contando a barrinha aqui. Então, se a gente trabalhou 2 centímetros de barrinha, quer dizer que nós vamos trabalhar mais 27 centímetros de ponto malha, né? O ponto malha é este pontinho em que a gente trabalha meia na carreira de ida e tricô na carreira de volta. Ó, o último pontinho, como sempre, nós vamos trabalhar ele em tricô, virar o nosso trabalho e a carreira de avesso, então, nós vamos trabalhar em tricô. Lembrando que o primeiro pontinho, independente da carreira, a gente tira sem fazer. Então, agora essa carreirinha, como é a carreira do lado avesso,
a gente vai trabalhar ela toda em tricô. E aí, gente, nós vamos seguir, então, neste padrãozinho aqui, trabalhando todos os pontos, tirando os pontos de borda, né? Na carreira de ida em meia e todos os pontos da carreira de volta em tricô. Lembrando que quando eu falar todos, eu não estou levando em consideração os pontos de borda, que sempre vão manter o mesmo padrão. Tiro o primeiro sem fazer o último em tricô. Tiro o primeiro sem fazer o último em tricô, independente do ponto que a gente vai trabalhar no corpo da carreira naquele momento. Então, eu vou parar aqui e retorno com vocês quando a nossa peça tiver um total de 29 centímetros. Como eu tô trabalhando apenas uma amostrinha, eu não vou trabalhar os 29 centímetros completos, mas eu volto com você quando o tamanho da minha amostra aqui tiver ok, para eu mostrar para vocês qual é a próxima fase. Lembrando que essa receita é uma receita que é trabalhada de maneira inteiriça, então a gente tem metade da parte das costas, que é o que a gente tá trabalhando aqui, a beiradinha de cima, depois a gente trabalha a parte da frente, retorna, faz a beiradinha de baixo e faz depois a última metade da parte das costas. Então, chegamos aqui no ponto que eu falei pra vocês. Então, a peça original, né, do tamanho original de 45 por 45, tem que estar aqui com 29 centímetros do princípio até a agulha. E nós vamos trabalhar uma carreira, como se a gente estivesse trabalhando uma carreira errada, para poder formar um vinco e a gente fazer a bordinha superior, para ficar bonitinho, bem formadinho, com acabamento bem legal. Então, existem duas técnicas que a gente pode usar aqui. A primeira técnica, né, pra gente perceber qual carreira a gente vai fazer, é a seguinte. A gente vai virar a agulha aqui pro lado que a gente começaria a trabalhar a próxima carreira e vai avaliar qual seria a carreira correta, né? E a carreira correta aqui seria uma carreira de tricô. Mas eu não quero fazer uma carreira de tricô porque eu quero fazer esse vinco. Então, se for uma carreira de tricô na receita, né, na continuação aqui do padrão, a gente faz de meia. Se for uma carreira de meia, a gente faz de tricô. Então, a gente faz a carreira oposta a que a gente deveria fazer seguindo o padrão do ponto malha. E a outra forma de observar é a seguinte. A gente vai chegar aqui neste ponto e vai pensar o seguinte: eu acabei de fazer uma carreira de meia, então eu também vou fazer a próxima carreira de meia. Ou, se eu tiver acabado de fazer uma carreira de tricô, eu vou fazer a próxima carreira de tricô. Então, o segredo, que pra mim é o mais fácil, é o seguinte: fiz os 29 centímetros, né? Coloquei aqui, medi, aqui tem 29 centímetros. A última carreira que eu fiz foi uma carreira de meia, então eu vou virar e vou repetir a carreira de meia. Quando eu virar, eu vou repetir a carreira de meia. Então, eu vou fazer 3 vezes a carreira de meia. Se eu tiver feito a última carreira em tricô, eu vou repetir 3 vezes tricô. Não sei se ficou muito claro, mas eu vou tentar explicar mais uma vez. Quando a gente chegar nos 29 centímetros, nós vamos repetir mais 2 vezes a última carreira que foi feita. Então, se eu fiz uma meia, eu vou fazer mais 2 meias. Se eu fiz um tricô, de tricô, eu vou fazer mais 2 carreiras de tricô, que é pra gente fazer uma carreira errada, porque a gente quer que fique uma carreira errada aqui pra marcar bem a bordinha superior. Então, essa carreira aqui deveria ser uma carreira de tricô, mas nós vamos trabalhar ela em meia. Tiro o primeiro sem fazer e vou trabalhar ela inteira em ponto meia. Então, gente, o que a gente queria era esse efeito aqui, bem marcadinho. Então, ó, agora nós temos um monte de gominhos do lado reto, né, do lado plano. Então, a gente
inverteu o sentido dos pontos aqui. E agora nós vamos trabalhar mais uma carreira de meia, porque eu quero voltar pro sentido normal. Então, eu fiz 3 carreiras de meia seguidas aqui. Agora, a partir dessa primeira carreirinha, após a carreira diferente aqui que a gente fez, nós vamos contar 6 carreiras. Então, eu estou fazendo mais uma carreira de meia, pra gente retornar pro padrão de ponto malha. Porque eu queria apenas aquele vinco, uma única carreirinha, fazendo uma marcação bem específica aqui. Agora, eu já volto, né, como eu disse pra vocês, pro padrão de ponto malha. Então, tiro primeiro sem fazer. E volto a trabalhar a carreira do avesso em tricô. Então, aqui eu já trabalhei 2 carreirinhas e eu vou trabalhar mais 4. Então, ó. Volto pro sentido do meia. Finalizamos aqui as 6 carreiras. Agora, é um dos pontos mais importantes da nossa almofada, porque esse aqui é um diferencial muito grande nela, que vai dar um acabamento muito bonitinho. Então, percebam, o que a gente queria era exatamente essa marcação aqui, para que quando a gente fizesse este movimento de dobrar essa beirada aqui para baixo, para poder fazer a borda da nossa almofada, a gente conseguisse fazer isso de maneira bem fácil, tá vendo? Então, ó, ele quase que pede para ser dobrado. Então, é muito legal, esse acabamento aqui vai dar um diferencial muito legal na nossa almofada. E agora, a gente precisa prestar bastante atenção, porque essa etapa, ela é bem difícil de ser vista, e eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte, olhem com bastante calma, se preciso, voltem esse vídeo algumas vezes, para que fique bem claro o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui com vocês, lembrando que eu vou pedir para vocês voltarem esse vídeo algumas vezes, né? Para que essa parte não fique confusa. É muito importante que vocês entendam o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu colocar esse fio aqui pra frente, é dobrar. Então, nós vamos dobrar aqui essa parte e nós vamos tricotar o ponto que está na agulha com o avesso da carreira equivalente aqui da nossa almofada, para que a gente faça um fechamento duplo aqui, ó, para que essa parte aqui, ó, o vinco, a beiradinha fique dupla. Então, quando a gente finalizar a nossa almofada, ela já vai estar com a beiradinha prontinha aqui, ó, o barradinho dela já vai estar prontinho. Só que eu preciso que vocês prestem bastante atenção primeiro para que a gente consiga identificar qual que é a carreira equivalente no lado avesso e o ponto que a gente vai buscar para poder tricotar com o que tá na agulha. Então, a gente vai buscar o ponto que tá na agulha com o ponto equivalente da parte que já está tricotada. O que tá na agulha e o ponto equivalente. O da agulha e o ponto equivalente. Então, é como se a gente pegasse junto o ponto que tá na agulha e mais um ponto aqui do lado avesso. Então, eu vou dobrar aqui essa parte
nós fizemos 6 carreiras, esta vai ser a 7ª, então, nós vamos buscar aqui na 7ª carreira do lado avesso. Então, eu vou dar um zoom aqui pra gente enxergar bem. Então, ó, aqui, ó, nós temos a carreirinha do vinco. Esta é a carreirinha do vinco, a gente vê uma diferença aqui, ó. Então, se a gente virar do avesso, a gente vê aqui. Então, esta, quando a gente estica, a gente vê um buraquinho, é a carreirinha do vinco. Essa é uma carreira, essa é a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. Esta aqui é a 7ª carreira. Então, vamos de novo. Se a gente estica, a gente consegue diferenciar. Aqui a gente tem um buraco maior, um espaço maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é nessa carreira aqui que nós vamos trabalhar. E é exatamente neste pontinho da parte de baixo que nós vamos passar a agulha para poder pegar os 2 pontos juntos, o que tá na agulha e o que tá no trabalho. Então, ó, essa aqui é a minha 7ª carreira. Eu vinha dando até aqui a beiradinha. Vou marcar com o meu dedo aqui para ficar mais fácil. E é este gominho aqui, que a minha unha está passando, que nós vamos usar para agulha tricotar as 2 partes juntas. Então, eu vou marcar ele aqui, posso colocar minha agulha aqui para poder marcar, ó. Vou esticar ele aqui um pouquinho, só pra gente não perder. Então, esse é o pontinho que eu estiquei. E esse primeiro pontinho, na verdade, eu vou pegar aqui na beiradinha, ó, pra facilitar, tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, bem na beirada ao lado. E vou puxar o pontinho passando pela beiradinha. Então, ó, eu introduzi a agulha aqui na lateral ao lado, vou puxar o meu fio pela lateral e passando na agulha, e faço um meia juntando os 2. Então, vamos lá, eu vou contar de novo para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o próximo pontinho é esse. Então, eu vou introduzir a minha agulha no ponto da agulha, a minha agulha direita no ponto da agulha esquerda, e vou introduzir lá no gominho do avesso. E quando eu buscar o meu fio, eu passo ele pelo gominho e pelo ponto da agulha. Introduzo o ponto na agulha de novo, vou lá, vejo qual que é o ponto logo ao lado, e é este aqui. Tomando cuidado para não pular na carreira nem para cima nem para baixo, tá? E passo o fio pelo gominho e passo o fio pelo ponto da agulha. Introduzo na próxima agulha, vou lá no próximo pontinho. Passo pelo ponto e pelo ponto da agulha. Então, ó, percebam que eu sempre pego o gominho virado para baixo. Para não errar aqui qual que é o próximo pontinho que eu vou pegar, né? Qual que é o próximo gominho,
eu vejo aqui, ó. Então, eu peguei este gominho. Se eu olhar na lateral, ele tá até um pouquinho mais estrangulado aqui, ó. Mais puxadinho do que os outros. E aí, quando a gente observar o que tá acontecendo aqui, ó, na verdade, a gente tá duplicando, ó. Então, eu estou deixando essa barrinha aqui dupla. Então, eu estou fechando a minha borda e já fazendo o acabamento durante a peça. Então, eu cheguei aqui no último pontinho, e o último ponto, eu vou pegar ele junto com a lateral aqui também. Da mesma forma como a gente fez lá na frente. Então, eu vou lá, vou buscar o fiozinho, passar por dentro da minha agulha. E aí, a gente tem, então, a bordinha da nossa almofada formada aqui. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreirinhas. Então, quando a gente vai pensar no padrão, essa seria a carreira de ponto tricô. Nós vamos fazer em ponto tricô, lembrando de tira o primeiro sem fazer. E faz os seguintes em tricô. E aqui o último também vai ser igual, né? Porque já é uma carreira de tricô. E vamos começar o padrão da frente da nossa almofada na próxima carreira. Então, essa carreira aqui, eu tô fazendo com agora. Ela é inteira em ponto tricô e a próxima carreira, nós já vamos começar, então, o padrão da nossa almofada, da parte da frente da nossa almofada. Então, chegamos aqui e nós vamos começar, então, o padrão da nossa almofada. Esse padrão, ele é formado por repetições de carreiras. Então, nós vamos repetir as mesmas carreiras por várias vezes até completarmos 45 centímetros de repetição contados a partir daqui. Então, a gente não vai contar essa beiradinha. Então, quando a gente for medir 45 centímetros, a gente precisa começar a medir aqui, levando em consideração o final dessa bordinha. Então, daqui pra cima, precisa ter 45 centímetros. Então, nós vamos começar fazendo aqui o nosso padrão. E a primeira carreira do nosso padrão é da seguinte forma.
Vamos tirar o primeiro sem fazer. Vamos fazer os próximos 2 pontos juntos. Então, ó, 2 pontos juntos em meia. E agora, nós vamos laçar e fazer uma meia 5 vezes. Lacei, meia, laçada, meia, laçada, meia, laçada, meia, laçada, meia. Então, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, tiramos um sem fazer, uma diminuição, uma laçada e meia, 5 vezes. Agora, nós vamos fazer uma laçada e pegar 3 pontos juntos. De uma vez. E vamos repetir o padrão. Laçada e meia 5 vezes. Então, ó, lacei, meia, lacei, meia, meia, laçada e meia, 1, 2, 3, 4, 5. Terminei o padrão de laçada e meia 5 vezes, laço e pego 3 juntos. Volta de novo, laçada, meia, laçada, meia, por 5 vezes. Laço mais uma vez, pego 3 juntos. Laçada, meia. Um, 2, 3, 4. Laçada, meia. Laçada. Pego 2 juntos, porque estamos nos últimos 3 pontos do nossa agulha. E faço o último em tricô, porque ele é o nosso ponto de borda. Então, o padrão dessa carreira foi o seguinte: um sem fazer, uma diminuição em meia, laçada e meia 5 vezes, laçada 3 juntos. Laçada e meia 5 vezes, laçada 3 juntos. Laçada e meia 5 vezes, laçada 3 juntos. Laçada e meia 5 vezes, laçada 2 juntos. Então, se a gente olhar, ele tá similar. Então, começa e termina com os pontos de borda, depois 2 juntos e 2 juntos, e laçada, laçada, e começa o nosso padrão. E agora, nós vamos para a segunda carreira do padrão. A segunda carreirinha do nosso padrão, nós vamos trabalhar ela inteira em meia, inclusive nas laçadas. Então, tira sem fazer e todos os pontinhos dessa carreira vão ser trabalhados em ponto meia. Não se assuste, porque vai aumentar a quantidade de pontos nessa aqui, mas logo em seguida, nós vamos ir diminuindo até voltar à quantidade original de pontos, tá? Então, ó, estamos trabalhando todos os pontinhos dessa carreira em ponto meia, para ir para a terceira carreira deste padrão. O que garante para esse padrão esse formato de ondas é justamente essa sequência de aumentos e diminuições. Percebam que a gente faz vários aumentos nessa carreira, porém, quando a gente pega 3 pontos juntos, nós também estamos fazendo diminuições. Então, não se assustem que para o padrão ficar com esse formato, é exatamente isso que vai garantir pra gente que isso aconteça. Então, ó, o último pontinho, como sempre, em tricô. E agora, nós vamos para nossa terceira carreira do padrão, né? Então, fizemos a primeira, a segunda agora que foi toda em meia, ó, vai ficar com os gominhos aqui mesmo, tá? A terceira, agora nós vamos fazer, tira o primeiro sem fazer, mantém mais ou menos aquele padrão, ó. Pega 2 juntos,
Agora, eu vou fazer 9 meias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pegar 3 juntos em meia e 9 meias de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 pontos juntos em meia. 9 meias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 juntos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente terminar o último grupinho de 9 pontos, tem que sobrar 3 pontinhos aqui na nossa agulha, que nós vamos trabalhar 2 juntos, como lá no princípio, e o tricô, o último tricô, que é o ponto de borda. Vamos virar. Agora, a quarta carreirinha vai ser trabalhada em ponto tricô, que é o nosso avesso aqui. Esse avesso aqui nós não vamos trabalhar em meia. O primeiro avesso a gente trabalhou em meia. Agora, nós não vamos trabalhar esse avesso em meia. Então, nós vamos trabalhar ele inteiro em tricô. Agora, nós vamos para nossa quinta carreira do padrão. E ela vai ser da seguinte forma. Primeiro, sem fazer, mais uma vez, 2 juntos. E agora, nós vamos pegar 7 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos pegar 3 pontos juntos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 pontos juntos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pontos juntos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pontos juntos em meia e o ponto tricô de borda. E agora, a sexta carreirinha, sexta e última carreirinha do nosso padrão, toda em ponto tricô. E agora, a gente retornou para a quantidade original de pontos e nós vamos continuar repetindo o padrão dessas 6 carreirinhas. Então, chegamos nesse ponto aqui que a gente fez repetições dessas 6 carreiras até que a gente tenha os 45 centímetros. Depois que a gente tiver os 45 centímetros, nós vamos trabalhar mais 6 carreiras para poder... 6 carreiras em ponto malha, para poder fazer a parte de baixo desse acabamento aqui, da beiradinha do acabamento. Então, até esse ponto aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui 2 centímetros de cordões de ponto meia, trabalhamos 29 centímetros do total, né, do início, até este ponto aqui em ponto malha, que é a carreira de ida em meia, carreira de volta em tricô. Trabalhamos uma carreira aqui fazendo vinco, neste caso aqui,
eu fiz uma repetição de 3 carreiras de meia, né? Como a última carreirinha dos 29 centímetros foi em meia, eu fiz mais uma para poder formar o vinco e fiz mais uma em meia para continuar o padrão de ponto malha. Trabalhei mais 6 carreiras em ponto malha, fizemos a carreirinha que une as duas partes, né? Que faz essa beiradinha. Fizemos 45 centímetros da repetição dos pontos, que formou este padrão de ondas. E agora, eu trabalhei aqui mais 6 carreiras em ponto malha. E a partir desse momento, nós vamos repetir esse padrão aqui. A última carreira que eu fiz também foi em ponto meia, tá? Das 6 carreiras. Vou fazer mais uma carreira em ponto meia, para poder formar o vinco, mais uma vez. Lembrando que a gente já fez esse processo ali embaixo. Então, eu vou tirar o primeiro sem fazer, mantendo o padrão dos pontos de borda. Vou trabalhar esta carreira inteira em ponto meia, para poder formar esse vinco, né? Que é o que a gente precisa aqui, para dar o acabamento. Feito o vinco, a partir de agora, eu vou fazer novamente mais 6 carreiras. E na 6ª carreirinha, nós vamos fazer a união aqui das duas partes para poder fazer mais outra beiradinha dessa. Então, vou repetir mais uma vez a carreira de meia, porque agora nós estamos voltando pro padrão. E vou trabalhar 6 carreiras com a carreira de ida em meia e a carreira de volta em tricô. Lembrando que a carreirinha que a gente tem que usar para poder formar a carreira dupla, né? Pegar os pontos que estão na agulha, mais os gominhos da parte interna, né? Da parte do avesso, tem que ser uma carreira de meia. Então, nós vamos trabalhar aqui as 6 carreiras e na 6ª carreira nós vamos formar a carreira dupla, nós vamos fazer a carreira dupla. Então, aqui nós estamos repetindo o mesmo processo. A gente pega o pontinho que tá lá na agulha, vai lá na 7ª carreirinha, pega o gominho da 7ª carreirinha, e aí a gente vai buscar o fio passando por dentro do gominho e por dentro da agulha. Então, finalizamos aqui a carreirinha dupla, né? Que a gente pegava a parte de cima e a parte de dentro, né? E agora, nós vamos novamente repetir o processo aqui do princípio, só que dessa vez invertido, né? Então, a gente começou com os cordões de ponto meia, fizemos o ponto malha para começar a fazer a beiradinha. Então, aqui nós vamos no processo invertido. Nós já fizemos a beiradinha, agora nós vamos fazer alguns centímetros de ponto malha, exatamente a mesma quantidade do que a gente tiver do lado de cá, nós vamos fazer do lado de lá, e depois vamos fazer alguns cordões de ponto meia. Finalizados 2 centímetros de cordões de meia, agora nós vamos arrematar a nossa peça e vamos fazer a costura. E depois nós vamos também pregar o botão de imã. Então, para arrematar aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar o primeiro pontinho em meia, devolver esse ponto para a agulha esquerda e pegar ele juntamente com o segundo ponto, em meia. Devolvo o ponto trabalhado para a agulha e pego ele junto com o próximo. E vou fazendo este processo de trabalha os dois juntos, devolve um para a agulha, pega junto com o próximo. Então, chegamos aqui no último pontinho,
nós vamos trabalhar o último pontinho também, em meia. Agora, eu vou cortar esse meu fio aqui. E nós vamos passar a pontinha do fio aqui por dentro da laçadinha, para poder arrematar. E agora, eu vou pegar outro fio para poder fazer a costura. Eu vou pegar um novo fio, porque eu quero fazer a costura completa, de um lado até o outro. Nós vamos dobrar aqui a parte das costas, com elas se sobrepondo, e vamos costurar as duas laterais. Então, com o fio novo, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, a mais grossa, e vou vir aqui e costurar a minha lateral. Então, eu vou introduzir o fio aqui bem na pontinha. Posso vir aqui e dar um nozinho, que aí depois eu arremato esse fiozinho que ficou aqui. Eu costumo dar um nó e depois um nó duplo. 1, 2. Dessa forma, eu tenho certeza que esse fio aqui não vai se soltar. Aperto bastante. E agora, nós vamos fazer a costura lateral. Nessa parte, aqueles pontos de borda que a gente deixou facilitam muito, porque os pontinhos ficam bem visíveis aqui pra gente fazer essa costura. Então, a gente não tem dúvida de onde a gente colocaria a agulha para poder fechar essa lateral. Então, eu fecho, inclusive, a parte da bordinha e vou trabalhando num caseado simples, uma costura simples, por toda a lateral da minha capa de almofada. O que a gente precisa ficar atento é o seguinte: em um ponto aqui, as partes das costas se sobrepõem, e nós vamos costurar as 3 partes juntas, a da frente, a primeira das costas e a segunda. Então, a gente tem que alinhar as 3 partes bem certinho, pra gente ter certeza de que a nossa costura está passando pelas 3 partes. Pode ir com bastante calma nesse momento aqui. Então, ó, vou pegar a parte de baixo, a primeira parte das costas e a segunda parte das costas junto. E aí, a gente fecha a lateral das 3 partes juntas. Chegamos aqui ao final, nós vamos arrematar o nosso fiozinho. A gente pode, inclusive, esconder essa ponta colocando pra dentro aqui da beiradinha, porque ela vai ficar escondida. E vamos repetir o processo na outra lateral. Quando eu terminar a outra lateral, eu volto com vocês pra gente fazer a costura do botão. E tá ótimo. Então, nós vamos colocar aqui uma das partes, lembrando que esse buraquinho tem que ficar pra fora, porque é ele que vai colar na outra parte, no outro ímã. Nós vamos colocar aqui o botão, né, metade do botão, na parte interna e vamos costurar o fio aqui dentro. O primeiro fio a gente passa de dentro pra fora, pro fiozinho ficar na parte de dentro, e aí a gente traz ele aqui. E aí, nós vamos passar aqui umas 2 vezes pra prender. E aí, finalizadas as 4 abinhas, nós vamos lá pro avesso e a gente pode dar um nozinho aqui nos 2 fios. Terminado o nozinho, a gente esconde esses fiozinhos aqui. E aí, nós vamos pregar o outro botão do outro lado.
Então, finalizadas aqui as 4 abinhas, eu vou dar um nozinho e a gente vai esconder esse fiozinho aqui depois. Tanto com os fios escondidos, né, gente? Aqui, a nossa capa, então, tá pronta. Então, nós temos aqui a parte das costas, que aqui nós vamos colocar a almofada neste sentido e ela vai ficar abraçada. E temos a nossa parte da frente. Então, façam bastante capas de almofada, nos marquem nas redes sociais, viu, gente? Nós vamos adorar ver tudo que vocês estão fazendo. Lembrando que essa é uma amostrinha e que a nossa peça de tamanho real, 45 por 45, nós explicamos para vocês a quantidade de pontos lá no princípio do vídeo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês mais uma vez. E não se esqueçam que sempre que vocês fizerem algum produto utilizando o material da Círculo, de nos marcar nas redes sociais com a hashtag SempreCírculo. Dessa forma, a gente consegue ver tudo que vocês estão fazendo e tudo que vocês estão gostando. Um beijo e até a próxima!